Olá pessoal que acompanha o canal Debater para Saber. O vídeo de hoje é a segunda parte da entrevista com a psicóloga e professora Gislaine Genaro, falando sobre o tema abuso sexual. Acompanhe a entrevista. A criança ela começa a trazer várias alterações de comportamento, várias alterações de sentimento, de emoção. Então tem uma mudança. Em crianças, a gente percebe assim, a criança começa a trazer comportamento de regressão, de ficar muito calada, de não querer se socializar, quando o maiorzinho esconder o corpo, ficar com roupas mais largas. Então ela começa, ou até mesmo, de repente crianças, né, a enurese que a gente fala, começa a fazer xixi à noite, ou prejudica na alimentação. Então assim, é preciso analisar vários fatores emocionais, comportamentais, do próprio pensamento que às vezes a criança traz. Então qualquer mudança de comportamento, se a criança está em idade escolar, a gente também consegue perceber um atraso ou até mesmo uma agressividade. Isso dependendo muito da forma como ela está sofrendo esse abuso também, ela vai apresentar esses comportamentos. Então a relação entre pais e filhos tem que ser de confiança para que um consiga identificar e a criança também tenha confiança para contar, caso aconteça. Sem dúvidas. Tem que ter uma psicoeducação. A gente muito não fala sobre o assunto. Falo que o importante é desde pequenininho você ensinar para a criança o que é o corpo dela, que ali nas partes íntimas, o que é isso, aqui ninguém pode mexer, se mexer você tem que contar para o pai, para a mãe, mesmo se pedir para não mexer. Então você tem que abrir esse diálogo, porque a gente percebe que a criança não conta, até mesmo por não ter uma proximidade ali com o pai, uma vinculação bem estabelecida, e porque ela tem medo. Ela tem medo porque ela não confia. Então é muito importante a vinculação de afeto e você está falando, você estar educando para isso. Porque o caminho não é não falar, mas eu não sei como tocar no assunto. Lógico que você não precisa dar informações muito detalhadas, além do que a criança precisa, mas é preciso falar disso. Os maiores casos são intrafamiliares mesmo, acontece na família. Até por pais, tios, primos, é onde a gente tem a maior incidência. Ou como você falou, uma pessoa que tem uma ligação muito forte com a vítima. Isso, não que necessariamente ele vai, né, o abusador, eu vou escolher essa pessoa que está ali. Ou essa proximidade vai tornar a pessoa abusadora. Não, a gente já precisa entender que a pessoa tem essa tendência, tem essa doença aí da parafilia, né, que é a questão da pedofilia. Então ela já vai ter isso. Com a proximidade, porque a gente pensa muito isso, o pedófilo não tem cara. Você fica imaginando um monstro, uma pessoa horrível, e aí a gente se surpreende com as figuras, De repente, não é possível. Era uma pessoa, nossa, invejada, era uma pessoa que tinha uma reputação ímpar, como é que foi fazer isso? Então não tem cara, a gente tem que tomar cuidado, tá? A questão da proximidade é que realmente você conquista a criança, aí você passa a ter o afeto dessa criança, você passa a ter, muitas vezes a relação não é nem de medo, a gente fica imaginando que toda criança abusada, ela foi abusada pelo medo, pela ameaça, e não, muitas vezes o abusador ele vai ganhando a confiança, a ponto de naturalizar aquela prática, e a gente também precisa entender que a criança, ela tem a sua sexualidade, né? Freud já trouxe muito isso, a criança, ela tem a sua sexualidade e quando despertada, ela pode sim, é até uma coisa que choca, sentir prazer. E a gente fica, nossa, como é que foi deixando? E as próprias vítimas, quando elas reconhecem que sofreram disso, foram vítimas de abuso, elas entram numa culpa muito grande, porque aí elas ficam imaginando mesmo,
por que elas permitiram? Por que elas até gostavam em alguns momentos? Não, em todos os casos. A maioria a gente vê que é de trauma, de sofrimento, mas outros trazem, nossa, por que eu deixei e não falei? Por que foi por tanto tempo? A gente precisa falar disso. Muitos se discute, não pode falar de gêneros, não pode falar de sexualidade, não pode falar disso, não pode... Tá, mas onde vai ser falado então? Em que momento que essa criança vai ter essas informações? Como é que ela vai ter a noção, então, do que está sendo certo, do que está sendo errado, do que é violência, do que não é, se não é falado? Ou até mesmo a gente vê, tem crianças que não conhecem o próprio corpo. Por mais que a gente fale, estão muito espertos, sabem muita coisa. Não, eles não sabem. A gente precisa falar, a gente precisa conscientizar. Então, o primeiro passo é o que a gente trouxe aqui dessa vinculação, dessa proximidade dos pais que precisam tocar mais seus filhos, que precisam olhar mais para os teus filhos. Porque o que a gente vê? Principalmente cada um no seu canto e deixa com o celular e deixa com o computador e fica ali. Tá morando numa mesma casa, mas não tem essa proximidade. Você nem percebe, então, que a criança está sofrendo. Você nem percebe que essa criança está triste. Porque você já não conhece mais. Então, os pais precisam se aproximar, precisa ter esse diálogo. A escola também tem o seu papel, as pessoas que estão próximas. Então, é algo que precisa ter conscientização e discussão para que a gente possa chegar num nível, é o que eu digo, não é que você vai erradicar, mas a gente consegue sim trabalhar com a prevenção. Se você não é inscrito no canal, se inscreve e ative o sininho. A cada vídeo novo você vai receber as notificações.